A preleção da noite é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos falar do item 11, não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus disse isso, tanto essa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, ele pronunciou no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um código moral de conduta que Jesus nos trouxe. Todo aquele que quiser seguir as leis de Deus, o Pai Criador, pode seguir como base segura esse código moral ensinado por Jesus. Jesus não falava de uma religião, de um dogma, mas ele falava de uma forma de viver que nos faria seguir as leis de Deus, o Pai Criador. E quando ele diz bem-aventurados os misericordiosos, ele está dizendo: serão felizes aqueles que tiverem coração para os que sofrem. Seja qualquer tipo de sofrimento, seja o sofrimento moral, o sofrimento espiritual, o sofrimento físico, a dor de qualquer forma, é se importar com a dor do seu irmão. Misericórdia é esse sentimento de ter o seu coração voltado para a dor do próximo. E o item 11 fala mais especificamente sobre o julgamento. Não julgueis, para não serdes julgados. E ele diz: não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. E foi trazido um exemplo, né? Jesus trouxe um ensinamento através de uma passagem, que é a passagem da mulher adúltera. Jesus estava num local e, para tentá-lo, vieram alguns fariseus trazendo uma mulher para apresentar para Jesus, dizendo: Senhor, esta mulher foi pega em adultério, agora mesmo. Ou seja, é um crime comprovado, porque para os judeus, segundo as leis de Moisés, a mulher que fosse pega em adultério mereceria a punição de morte pela lapidação, ou seja, pelo apedrejamento. Essa era a lei. Então, quando os fariseus levam a mulher para Jesus, eles já levam essa mulher esperando que Jesus contrariasse uma lei que já estava estabelecida. Porque a lei de Moisés dizia isso. A mulher pega em adultério poderia ser morta por apedrejamento, e isso era lei e isso era justo. E apresentam para Jesus essa situação. Jesus, o que faz? Contraria a lei que já estava estabelecida? Não. Jesus estava escrevendo com o dedo na areia e continua. Mas aí os fariseus continuam inquirindo ele. Mas, Senhor, o que nós devemos fazer? A lei diz para apedrejá-la. Jesus se levanta e faz a seguinte proposta: que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Neste momento, Jesus não contrariou a lei que estava estabelecida.
ele fez com que cada pessoa que estava ali parasse de olhar o crime, parasse de olhar o erro, parasse de olhar aquela mulher e olhasse para dentro de si. Parasse o julgamento e olhasse para si. E neste momento, as pedras foram caindo. E as pessoas foram saindo. E o Evangelho ainda frisa veemente, começando pelos mais velhos. O que quer dizer isso? A experiência faz com que nós olhemos para nós de uma forma mais criteriosa. Que nós olhemos para nós e observemos que nós também temos os nossos erros. E todos foram saindo, até ficar somente Jesus e a mulher. E aí Jesus se levanta e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Eles se foram? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Agora vai e não peques mais. Neste momento é bastante importante nós olharmos a oportunidade que esta mulher teve e que cada um de nós tem de observarmos a nossa vida, de observarmos os nossos erros e reconstruirmos a nossa história. Não nos tornarmos o nosso erro. Não é porque nós erramos que nós vamos ser aquele erro para sempre. Nós precisamos nos perdoar. Nós temos essa oportunidade. O Evangelho e Jesus nos convida a olhar para nós mesmos e nos julgarmos com a mesma doçura que devemos julgar os outros. Porque neste ensinamento, Jesus reforça aquilo que ele disse, que todas as leis e todos os profetas estão resumidos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós precisamos não julgar o outro, mas nós também precisamos olhar para o nosso erro e modificarmos. Não é continuar errando, é procurar não errar mais, mas ter amor para conosco também, para com os nossos erros. Isso que eu fiz não foi bom. Como é que eu faço melhor? Como eu paro de fazer isso? Como eu posso viver Jesus, o amor por mim, pelo meu próximo, a Deus, de uma forma melhor? Né? E o convite ao não julgueis, ao ser indulgente para com o outro. Nós estamos vivendo um momento social onde o julgamento é exaltado o tempo todo. Todas as pessoas, e em especial os governantes, eles estão aí tomando medidas, uma hora uma, não muito certa, daqui a pouco mudam e nós vivendo esse descontrole emocional, essa dificuldade administrativa deles e às vezes, ao invés de sermos esses indulgentes que olham para si antes de julgar o próximo, nós julgamos com veemência. Então é o momento, é o convite de nós sermos indulgentes, de nós pararmos e vibrarmos por eles para que as condutas deles não interfiram de forma que façam com que nós soframos mais aquilo que nós já temos que passar. Nós estamos num momento realmente de transição planetária, de mudanças. E esse momento de desencarne coletivo que nós estamos vivendo é essa preparação para essa transformação do nosso planeta, um planeta de dor e de sofrimento para um planeta de regeneração, onde o bem será preponderante. Isso vai acontecer, isso está acontecendo, mas é necessário
que cada um de nós também faça a sua parte. Fazer a sua parte é fazer o quê? É vibrar o melhor pelo outro. Quando nós olharmos uma circunstância e até termos a certeza de que aquela medida não foi tão boa assim, ao invés de nós julgarmos, condenarmos, estarmos com a pedra pronta para atirar, vamos parar e pensar: meu Deus, se eu fosse o gestor dessa situação, o que será que eu teria feito? Como eu estou fazendo a minha parte nesta pandemia? Como eu estou vivendo isso? Eu estou sendo misericordioso com aqueles que estão sendo os gestores? Eu estou sendo misericordioso com aquele que está passando pela dor da pandemia? Pela dor das coisas que são decorrentes da pandemia, porque nós não temos só o problema da doença em si, nós temos os problemas emocionais da própria pandemia, da dor, da depressão, da ansiedade. Aí a gente fala: mas a gente não deve ser ansioso, a cada dia basta a sua própria dor. Isso é verdade, o Evangelho nos diz isso. Mas isso não é tão fácil de ser vivido assim. Há pessoas que estão sofrendo muito com essa situação. É preciso que nós tenhamos olhos amorosos com essas pessoas que estão sofrendo de qualquer forma. Os que estão sofrendo pela doença, os que estão sofrendo em decorrência da doença, com a depressão, pelo isolamento, pela ansiedade de não saber do seu futuro. Mas esse momento está sendo uma grande oportunidade para nós vivermos o presente. Nós estamos num momento da humanidade que tudo é futuro, tudo é pressa, tudo é ao mesmo tempo, é uma correria louca e nós queremos fazer com que tudo aconteça hoje, agora, neste minuto. E é necessário que nós estejamos presentes na experiência, para que a gente aproveite. No momento em que eu tenho que estar isolado na minha casa, eu aproveito para estar de verdade na minha casa, com os meus familiares, para perguntar: como é que você passou hoje? Porque fazia um tempão que eu não tinha tempo de perguntar para o meu filho, para o meu marido, para o meu irmão, para os meus pais: como é que vocês estão? Agora que eu não posso ver os meus pais, será que eu falo com eles por telefone? São tantas reflexões que a gente pode fazer. Não julgueis, tem um longo caminho, mas o convite de Jesus e a fala de Jesus é para que nós sejamos serenos, que nós sejamos indulgentes para com os nossos irmãos, para que nós sejamos misericordiosos com aqueles que estão sofrendo de quaisquer formas, por quaisquer dores. E não julguemos, para não sermos julgados. E que quando nós formos julgar, esse trecho do Evangelho ainda fala de 2 tipos de julgamento, 2 razões. Uma pode ser para desacreditar a pessoa que nós estamos criticando. E o Evangelho diz que não existe desculpa para você querer desacreditar uma pessoa porque ela pensa diferente de você. E uma outra razão para você julgar é reprimir o mal. E se o objetivo for esse,
ele fala que pode ser até necessário. Porque se você está vendo uma coisa que é ruim para evitar que um mal maior aconteça, você deve fazer isso. Mas você deve fazer isso dentro das possibilidades de mudar esta situação, de conscientizar a pessoa que está cometendo o erro. Porque se for apenas para criticar e para julgar, não tem sentido. Então, o Evangelho é muito claro nesse sentido. Nós não devemos julgar. Se for para reprimir o mal, é entre você e aquele que está cometendo o mal. Se isso não é possível, nós temos que escolher um outro caminho, o caminho da vibração, o caminho de colaborar efetivamente com vibrações de amor, de coragem, de força, de contraposição às coisas que são ruins. E não simplesmente para falar mal que a pessoa está cometendo um erro que às vezes todo mundo já viu, né? Então, é muito importante que quando nós estamos lendo esse trecho do Evangelho, nós lembremos do seu título: Bem-aventurados os misericordiosos. Porque quando Jesus disse isso, ele estava dizendo: misericordioso é aquele que tem o coração voltado para a dor do seu irmão, para colaborar com os sofredores, seja de qualquer ordem, sejam por razões físicas, emocionais, espirituais, psíquicas, de qualquer ordem. Mas é um convite para nós, para que vivamos essa misericórdia que Jesus nos ensinou. Uma boa noite a todos, muita paz.